Boa noite, tudo bem com vocês? Vocês são da onde? Fala pra mim, coloca aí. Oi, 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 querida, boa noite, tudo bem? boa noite. Tudo bem, doutora? Ai, você hoje tá com um sorriso lindo, que bom, é tão bom ver você assim bem. Ah, gente, não tem nada melhor pra gente do que ver uma paciente assim tão bem. Fico muito feliz por você. Então eu queria que Eu você já tô dissesse assim pra mesmo. gente um pouquinho assim, quem é a Jéssica? Antes de falar do lúpus, de tudo, fala pra mim quem é a Jéssica. Qual é o seu nome, quantos anos você tem, que estado você mora, qual é a tua profissão? Ok, vou resumir rapidinho, né? Não precisa ser rapidinho, Meu não, nome é pode ir lá. Jé. Tá bom. Tá. Meu nome é Jéssica, né? Eu sou paraense, mas eu estou há 5 anos em Brasília, né? Passei na vestibular e vim morar pra cá. Já tem 5 anos. Sou formada em educação física, né? Muito bom. Estou querendo iniciar nutrição também, para complementar. Olha, que legal! Se apaixonou? Que bom, que linda! Muito bom. Fiquei Eu acho que feliz. é uma paixão que você começa a ler os rótulos do alimento, já era. Não tem mais escolha. Muito bom, gostei de saber. E aí, meu amor, você tem quantos anos? Eu tenho 28 anos. Tem cara de 22. Isso é muito bom, porque quando chegar na minha idade com 50, vai parecer que tem menos. Isso é ótimo. Então Eu vamos lá. espero, se eu continuar assim, eu espero. Isso, vai sim. Daqui para frente, cada vez melhor. Quando Sim. você começou a sentir, assim, que estava alguma coisa estranha acontecendo com você, quais foram os sintomas que você estava sentindo? Foi em 2014. Eu lembro muito bem, como se fosse hoje. Eu, saudável, não sentia nada. Como a minha mãe falava, eu quase nem gripava. E aí eu fiz uma Olha, pequena viagem para Brasília para ver meu pai e meu irmão e fiquei basicamente aqui uma semana. Quando eu retornei para o Pará, simplesmente no dia normal, eu dormi e acordei no outro dia para ir para o cursinho. Quando eu acordei e, tipo, chamei meu corpo para levantar comigo, ele simplesmente não veio. não E obedeceu. aí não obedeceu ao meu comando. E aí eu estranhei. Eu tentei diversas vezes e não veio. Na terceira vez eu comecei a sentir muitas dores em todas as articulações. Tipo, cada partícula da minha articulação doía muito. E aí eu senti que eu estava pegando fogo por dentro. E mesmo assim não conseguia me mexer. E aí eu só tive a reação de gritar pela minha mãe. E depois desse dia, eu como falo sempre para as pessoas, eu nunca mais fui a mesma. Assim, minha vida mudou depois desse dia, assim, foi uma coisa muito estranho, né? Porque foi do nada, eu não tinha nenhum sintomas, né? E E aí você depois nunca desse tinha dia a gente sentido nada, você nunca tinha sentido nenhuma dor em lugar nenhum. nada, em lugar nenhum, até porque eu era ativa, já dançava, era tranquila, não sentia nada, não E tinha como assim é que nenhum era a sua sintoma. alimentação, Jéssica, nessa época Bom, de antes 2014? do eu sempre tive um probleminha pequeno de anemia. Às vezes eu tinha anemia, mas aí minha mãe sempre controlava normal. Minha alimentação era normal, eu nunca fui de comer muita besteira, mas comia como qualquer outra pessoa. No fim de semana, aniversário, evento e tudo mais. Mas eu tinha o peso ideal para minha idade, mas não tinha uma alimentação saudável. Uhum. Aí, nesse dia que sua mãe veio, você conseguiu gritar, ela o que? Ele te levou para o hospital? Sim, depois Foi a, desse foi dia, a partir daí que você começou. Aí, você foi para o hospital e não saiu mais? Ou você foi para o hospital, voltou e ficou esses 3 meses tentando diagnosticar o que que você tinha? nós morávamos numa cidade pequena, onde o recurso clínico era pouco demais. Então, tinha uma clínica que era muito boa. A gente foi para essa clínica, passamos 2 dias lá. Os médicos olharam, pediram o exame. A primeira coisa que acharam que era tireoide, né? Mas aí fizemos exames e nada. Achava que era uma coisa nos ossos, reumatismo, coisa parecida, e Fibromialgia? nada. Uhum. Sim,
tudo isso acharam. Mas nada de descobrir. Eu acho que passamos, depois dessa cidade, fomos para uma cidade maior, entrar outros recursos, eu e minha mãe. E aí a gente foi de clínica em clínica particular, fazendo o exame, consultando com o médico e tal, clínico geral, ia para ortopedista. Nisso, ficamos uns 2 meses, dois. Indo por terceiro mês, infelizmente eu já estava com um caso bem crítico, né? Apesar das dores, eu tinha muita dor, muita dor, muita dor mesmo. Eu tomava remédio o dia todo para tentar andar e locomover, porque a dor era muita. E era de E dia e de aí, noite. o tempo todo, a dor era constante, assim, é uma dor terrível, parece que se se mexer, os ossos quebra. A sensação que a gente tem era essa, né? E a Engraçado que febre, ninguém imaginou que poderia ser lúpus, né? nunca, a gente nunca nem tinha ouvido falar desse nome, né? É muito estranho, assim. Infelizmente, quando a gente já chegou no terceiro mês, que a gente encontrou uma clínica pequena, né? A gente foi numa clínica pequena. Eu lembro muito bem que um senhorzinho, né, estava lá e ia me consultar. Parece que ele era clínico geral. E aí a moça me encaminhou para ele era reumatologista. E aí, bem na hora, ele me examinou, eu contei para ele. Ele falou assim: eu vou te pedir um exame muito simples e você vai fazer agora ele. E ele falou para mim, que é o fã, né? Que diagnostica o lúpus. Ele falou assim: eu vou pedir um exame para você. Tá, fizemos, aguardamos o resultado no mesmo dia. Na mesma hora que ele olhou o exame e me chamou para a sala, ele falou: você tem lúpus. E ele já está um pouco avançado, que ele já está atacando seus pulmões. Pelo E aí a menos, gente. pelo menos já tinha um diagnóstico, né? Porque uma coisa é você trabalhar com o que você não sabe. E outra coisa é você já Sim. saber o que que é, né? E aí ele falou que teu Mas pulmão já estava tomado. isso, eu já sentia muita falta de ar. Apesar de não conseguir me mexer muito, eu já estava respirando ofegante, assim, já respirava assim, pausadamente, assim. Eu andava um pouquinho, tinha que parar um pouquinho com a minha mãe para respirar. Andava um pouquinho e parava. Eu já estava desse jeito, assim. E a gente já não sabia o que era. E aí foi esse senhorzinho, me lembro dele até hoje. Eu queria muito encontrar ele, falo até pra minha mãe. Gracinha. Que bom, né? Que bom. Ele salvou minha Usado. vida, né? É, foi usado E por aí, Deus. com E aí certeza, porque você a foi gente para o passou por hospital. vários. O quê? Isso, quando ele falou que eu tinha o fã, né? Na hora ele falou pra mim, você tem que procurar um hospital que trata dessa doença, porque na clínica não vai ter jeito, você já tá com um estado um pouco agravado. E aí voltamos para a cidade pequena que estávamos, né? E aí, como o Pará é longe de uma cidade da outra, tem um hospital lá que trata só dessa doença, que é em Belém, que é na cidade central, e na Santa Casa. E aí a gente foi começar a tentar entrar no hospital para fazer o tratamento. Só que nisso demorou mais 20 dias. 20 dias para Nossa, para uma coisa urgente. Aí você já estava com eu já metade do estava seu pulmão já com derrame, derrame pleural, né? já. Eu já não dormia, já não me alimentava. Eu ficava sentada na cama com. Eu lembro até hoje, minha mãe colocava os travesseiros atrás para eu ficar um pouquinho inclinada para não sentir o pulmão. Eu sentia o pulmão fazer isso aqui, ó, na minha costela, fazia isso. Quando eu respirava devagar, eu tentava puxar o fôlego dele e fazia isso. E não conseguia respirar direito. Já estava assim, num estado assim. Minha mãe dizia assim: ela não vai conseguir Nossa, respirar. já pensou Já passar não por isso? dormia. Já não dormia, já não conseguia andar direito, E porque aí, a dor quando era você chegou no muito hospital, intensa. depois de 20 dias, você já foi logo entubado, já foi logo pro CTI. Quando eu internei dia 3 de setembro, eu lembro como se fosse hoje já. Internei dia 3 de setembro, né? Com os pulmões já, com o pulmão esquerdo já com água, né? Aí teve Tá. toda essa complicação. E aí o médico falou para sua mãe, né? É, a gente tem duas opções. Explica aí. Eu tinha que fazer uma pequena cirurgia, né? Que é do ladinho, né? Que enfia assim, e suga o líquido, né, do pulmão. Só que no meu caso era arriscado, era por causa do lúpus, né? Então, umas três médicas que são responsáveis pelo caso, falaram assim, ó, a gente tem escolha de esperar a água secar com medicação forte ou esperar o pulmão parar. Aí a gente ficou nisso, né? Nesse Então, impasse. Eu já estava um pouco
E já consegui respirar um pouquinho no oxigênio. E você estava consciente, você estava ouvindo, você sabia dessa possibilidade? Ouvia. Hum. Uhum. Aí, então, quer dizer, você tinha duas coisas. Ou você fazia cirurgia e podia virar óbito por causa do lúpus, era muito arriscado. Ou você esperava, via se vai secar ou não a água no pulmão. Isso. E Uhum. se não secasse com aquele Isso. remédio, você tinha que esperar virar óbito porque seus pulmões iam parar. E aí, Isso. passando essa situação toda, depois você, graças a Deus, com muitas orações, é, passou por esse período, o pulmão secou, você saiu do hospital, e aí você ficou na questão da até 2017, não foi isso? Você teve Isso. uma vida normal. Depois disso, o que que Sim. mudou? Depois que eu saí do hospital, eu saí com muitas sequelas, né? Eu saí muito inchada por causa do corticoide. Eu saí com muita dor nos ossos. Foi bem difícil para voltar à rotina, me alimentar, tudo. Meu organismo mudou tudo. A alimentação, não conseguia comer direito. Então, minha vida teve que mudar totalmente. Totalmente. Principalmente a respiração. Eu não respirava do jeito correto. Não conseguia respirar de nenhuma Você forma do jeito tomava correto. alguma suplementação? Porque o NAC é maravilhoso, né? Você não tomava nenhuma Não, na suplementação para ajudar a parte pulmonar, tá? Porque na época, eu acredito assim, que na época era pouca, as pessoas sabiam poucas coisas sobre o lúpus. Eu via que as pessoas sabiam o raso sobre o lúpus. Era muito superficial, tanto que minha recuperação demorou muito por causa disso. Eu acredito que foi por causa disso. Foi bem Uhum. difícil. Aí a gente começou o tratamento com um reumatologista, né, nesse lugar. E eu ia, tipo, de 15 dias no médico. Mas aí eu tive que me virar para tentar voltar à vida normal. Lutar sozinha. E você, Tentar por conta andar. própria, você percebeu que você deveria deixar de comer alguns alimentos, né? E você sentiu Por conta- diferença quando você deixou. Que alimentos você deixou de comer? De primeiro, eu deixei a carne, o arroz, açúcar. De primeiro, Tá. assim. E aí, mesmo assim, Eu você ainda falei se assim, falhou um pouquinho. Vocês estão aí, gente? Oi. Tá ok? Voltou? Tá, porque travou. E, e aí você viu que você continuou, você deixou de comer o açúcar, o arroz e a carne vermelha, e você continuava se sentindo mal. Até que você pegou o quê? depois que eu vim pra cá, pra Brasília, eu acredito assim, eu melhorei na alimentação. Mas eu sabia que precisava mais, que precisava mais. Eu sabia que algumas coisas ainda que eu ingeria era inflamatória para o meu organismo. Mas eu não tinha forças para deixar. Uhum. Eu ainda estava sozinha, não tinha aquela disposição para fazer isso, né? Mas eu sabia o que fazer. Mas eu ainda sentia cansaço, né? Aquela fadiga. Eu sentia que quando eu comia alguma coisa estranha, alguma parte do meu corpo inchava, meu organismo ficava. Eu não ia ao banheiro corretamente, eu percebia isso. E eu sabia que era a alimentação, porque os remédios estavam corretos. Entendi. E aí você desenvolveu o quê? Acabou desenvolvendo o quê? E aí aqui eu desenvolvi a nefrite lúpica, né? Que muitos não sabem, mas é a perda de proteína nos rins, né? A gente tem uma quantidade certa de proteína que tem que ter nele, e aí eu comecei a perder aceleradamente, assim, muito rápido, assim. Que minha médica que trata de mim, que acho que ela pode estar tá me assistindo, a doutora Julie Knight, e foi muito rápido, a gente começou a fazer os exames de 20 dias, 15 dias, e aí eu fui perdendo muita proteína. E nisso fui ficando ruim com isso, né? E aí sentindo muitas dores. E aí, em abril, não, eu fiz uma pulsoterapia em novembro de 2019, que é tipo um tratamento semelhante e ele é muito severo também, ele maltrata muito a gente. E é um exame, é É que uma tá anestesia. travando. Tá travando. Você falou que você fez um tratamento semelhante como se fosse uma quimioterapia, não é isso? Caiu o Isso, cabelinho, né?
Uhum. Sim, fiquei muito debilitada, muito inchada. Com isso, eu tive um pequeno AVC. Infelizmente, eu adquiri a pressão arterial devido ao tratamento, porque a médica falava, a gente já tentava resolver uma coisa, mas a medicação causava outra. É. Então, não tinha para onde sair. Ou a gente tenta isso, ou vai ficar com a nefrite. Então, a gente tentou isso e eu adquiri a pressão alta, né? Que, infelizmente, até hoje eu sou hipertensa. E aí, nisso, eu tive um pequeno AVC, mas graças a Deus deu tudo certo, não fiquei com sequelas, né? E depois da pulsoterapia, mesmo assim, eu não consegui melhora. Meu rim não teve bons resultados. Mudamos as medicações fortes várias vezes. Eu tomei muito remédio forte, assim, que me deixou muito debilitada. E aí, quando foi agora, esse ano, em abril, eu internei novamente devido os rins também. E aí tive nos rins, deu um pequeno cristal também nos rins, deu inflamação, deu infecção. E aí fiquei internada em abril. E aí eu saí dessa internação também bem debilitada, né? Acho que a maioria das pessoas que estão assistindo sabem disso, que são meus amigos daqui de Brasília, sabem como foi que eu fiquei, né? E aí eu acho assim que depois dessa internação, eu até falei para minha mãe, falei assim, olha, agora eu não sei de fato o que vai ser dos meus rins, porque a médica falou para mim, a gente já tentou tudo, a gente já tentou remédios super altos, e então a gente não sabe mais o que vai fazer. Aí foi um tempo que eu fiquei meio assim, meu Deus, e agora? Entregue Eu nas mãos fiquei de Deus, né? Tinha que entregar. mais uma vez. Mais Mais um. uma vez. E aí, depois de abril, eu acho que em março eu comecei a melhorar um pouquinho, né? Eu comecei a melhorar um pouquinho. Mas minha vida mudou muito. Eu fiz uso de muito antibiótico. Assim, eu não conseguia mais me alimentar, não ia ao banheiro direito. Mudou toda a minha vida. Meu cabelo começou a cair muito, tudo mudou. E eu comecei a perder peso aceleradamente e não me alimentava. Eu me via assim, com a espessura assim amarela, porque eu não comia e eu falei, não tem o que o meu corpo tá sugando aqui, não tem mais. E aí eu acho que foi depois disso que eu conheci o Dr. Júnior. Que bom, né? Graças a Deus. E aí ele te passou uma coisa que assim, muitos conhecem, muitos não conhecem, né? E tem assim vários relatos, vocês podem pesquisar se vocês quiserem. Fala aí pra gente, Jéssica. Então, né, como eu conheci ele, na verdade, é um casal de pastores que são daqui, de Brasília, eles não são daqui, mas estão aqui. Ela está até assistindo, a pastora Magda e o pastor César. Me apresentaram ele, né, e me falaram um pouco sobre esse projeto aí, né, sobre essa questão. Me falaram que era uma medicina, um tratamento de medicina alternativa, que não custava nada tentar, e ele já tinha, o pastor César já tinha me falado várias vezes. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Fiquei com aquilo na cabeça, relutei, não relutei. Aí eu falei assim: ah, não custa nada, eu vou conversar com ele. E ela insistiu muito, eu lembro que a pastora insistiu muito para me conversar com ele. E eu ainda ficava meio receosa. Mas teve um dia que eu falei assim: ó, vou mandar mensagem para ele, não custa nada, vamos Ele saber é o um que é, né? amor. Ele é um amor. Isso, quando eu conversei com ele no mesmo dia, ele me explicou tudo sobre o tratamento, né? Como é. Infelizmente, a gente não pode dar muitos detalhes aqui, porque é algo bem restrito, né? Mas é um tratamento alternativo, né? É muito simples. E eu comecei o tratamento com ele, né? Fiz Barato. alguns exames e baratíssimo, né? Fiz alguns exames, ele me pediu, né? E aí ele sabia como estava a minha situação, muito complicada, meus rins estavam bem comprometidos, né? E aí eu comecei, 30 dias, ele falou assim, ó, vamos lá, 30 dias, vamos começar um tratamento simples. E aí eu comecei. É algo assim que eu fiquei impressionada. Eu acho que depois da graça de Deus, esse remédio me impressionou muito. Eu sempre falo para as pessoas, eu tenho 8 anos de diagnóstico e tinha 8 anos que eu sofria com insônia. Eu não dormia uma noite, eu só dormia nos dias que eu estava dopada de remédio. Quando eu comecei a tomar esse remédio, no terceiro dia, minha mãe falou que eu ressonava.
tão bem que eu dormi. Aí Gracinha. eu falei, meu Deus, eu não acredito. Aí eu fiquei apaixonada pelo tratamento, né? Falei, meu Deus, tô apaixonada, tô no 5º dia e tô dormindo desse jeito. Que, qual maravilha mais que ele vai fazer, né? Que E bom. aí continuei. No 15º dia, eu estava ótima, ótima. Eu ainda não tinha voltado às minhas atividades físicas, eu ainda não tinha mudado minha alimentação, mesmo assim eu já estava me sentindo bem, né? E aí foi quando ele falou pra mim. Aí ele falou: agora falta que eu vou te encaminhar para uma nutricionista para ajustar as coisas com o tratamento e a alimentação. Aí eu falei assim: ótimo, tudo bem. Eu até falei pra ele: o que o senhor mandar fazer, eu faço, porque eu já tô sentindo isso aqui, o que vier agora vai vir, vai ser lucro, né? E foi quando a gente começou, né? Foi quando eu conheci você, né? Uhum. E aí começou a ajustar as coisas da alimentação. Então, pra mim foi assim, coisa assim maravilhosa. Eu falei, eu até falo para as pessoas assim, que não é algo. Eu sei que eu estou vivendo um milagre da parte de Deus, mas que esse milagre também precisou do meu primeiro passo, de eu querer esse milagre, né? Eu disse assim, eu vou fazer a minha parte, que Deus vai me ajudar. Então, assim, Deus viu o meu esforço, que eu queria mudar de vida e colocar as coisas certinhas, né? E isso foi acontecendo. Tanto faz parte como ter consciência daquilo que infelizmente está em mim por enquanto, que é a doença, né? Uhum. Temporária. Ter consciência do que eu posso fazer, do que eu não posso, que é para o Agora meu você já bem. conhece melhor, né? Você já conhece quais são os alimentos inflamatórios. Você já Sim. sabe o que que você deve fazer, o que você não deve fazer, quais as escolhas que você precisa tomar, como que você tem que substituir. O Júnior, quando falou comigo, o nome dele é Luiz, né? Eu chamo ele de Júnior. Quando ele passou a mensagem assim para mim: Raquel, cuida dessa menina para mim. Aí me passou, e aí ele me explicou mais ou menos o que que você tinha. Aí eu fiquei lendo assim, eu falei, gente, tão nova, né? Já está sofrendo tanto. Porque é muito bom tratar de doença autoimune. Eu gosto demais, sabe por quê? Porque eu vejo isso aí, ó, eu vejo resultado de um milagre. Eu sei que Uhum. Deus ele está à frente de tudo. E olha, as pessoas que estão ouvindo, que têm lúpus, que têm alguma doença autoimune, você tenha certeza que você não está sozinho. Porque Verdade. Deus sabe cada fio de cabelo que cai do nosso cabelo. Ele sabe todas as lágrimas que nós derramamos, mas a gente não está sozinha, né? Ele Com também certeza. envia pessoas para ajudar, né? Que tem um conhecimento para poder ajudar. Então, assim, é um momento, eu sinto, assim, muito carinho pelas pessoas que têm doença autoimune, porque eu sei, não sei exatamente porque eu não passei, mas eu sei por causa dos pacientes, assim, eu percebo o sofrimento que é, né? Eu tenho vários pacientes com artrite reumatoide, fibromialgia, que falam para mim, há 20 anos eu sinto dor, direto, sem interrupção. Como que uma pessoa consegue, você que passou por isso, viver com dor o tempo inteiro? Não dá, né? E assim, aí quando a pessoa chega e faz um tratamento, e você vê que em 15 dias, 20 dias, a pessoa está feliz, te manda mensagem. Então, isso é o melhor, sabe? De poder ver o resultado da bênção de Deus na vida de vocês. É muito bom. E o que que você achou da, do plano alimentar que eu te fiz? Você achou muito difícil? No início, sim. E eu passei só 15 dias. Eu falei, ó, você vai fazer isso aqui durante 15 dias. E durante 15 dias você vai tirar. Depois a gente vai recolocando uma coisa e outra para ver se seu corpo, como é que ele está respondendo àquele alimento. Isso é importante em qualquer doença autoimune. E aí você é muito guerreira, você é forte, falou, mas não é tão difícil não. Aí você falou, tá, eu vou fazer. Aí depois dos 15 dias falou, eu não vou voltar mais não, eu vou continuar. Fala aí, Jéssica, pra gente, que o pessoal tá querendo saber. Ai, então, eu fico analisando agora, né, que já tem um bom tempo, eu fico falando, nossa, o primeiro desafio muito grande que eu fiz na minha vida foi ter vindo para Brasília, ter passado no vestibular e ter vindo sozinha para cá, né, atrás do meu sonho. Esse foi o primeiro desafio que eu fiz, né?
E aí, o segundo desafio, eu falo pra minha mãe, mãe, o segundo desafio mais difícil foi o O da carrossel. dieta. E todo mundo fala assim, ai, mas por quê? Eu falei, que, gente, é uma coisa assim de adaptação, é uma coisa que você vai fazer e você tá sabendo que é pro seu bem. Mas, assim, aquela coisa de querer comer, aquela vontade, aquele desejo, vai bater o tempo todo, né? E foi que nem eu falei pra você, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de desafio. Muito. Gosto. Se a pessoa falar assim, olha, eu tenho uma coisa pra te fazer, então você tem que fazer em tantos dias, aquilo ali vai me motivar. Tipo assim, vai me motivar não para mostrar para a pessoa que eu consiga, mas para mim mesma, para dizer assim, não, eu sou capaz, eu consigo. Não, não é um bicho de sete cabeças. Eu acho que até falei isso para você, falei assim, ah, não pode ser um bicho de sete cabeças ficar sem comer isso. Não, não pode ser. Aí eu Só falei assim, tem 15 outras coisas dias, gostosas. né, Jéssica? Só 15 dias. Olha, se você não estiver conseguindo, você não desiste, você me liga, você me passa mensagem, você diz suas dificuldades, que eu vou te ajudando. Porque assim, é o que Deus fala, né? Tá lá na Bíblia. Basta cada dia o seu mal. Eu só fui entender isso quando minha mãe ficou doente. Porque a gente sofre antecipadamente, às vezes por coisas que nem vão acontecer na nossa vida. Então, em vez de você ficar pensando no que vai acontecer no amanhã, pede a Deus força para viver aquele dia, para te dar força e ânimo para você conseguir só aquele dia. Não é para conseguir 15 dias, é para conseguir aquele dia. E aí você vai. Aí no dia seguinte, você de novo vai pedir, Deus, me dá força só para mais esse dia. Me ajuda a conseguir, né? Me controlar, conseguir fazer certinho. Porque depois de 15 dias você vai vendo o benefício. Pode continuar falando. E aí eu me lembro muito bem, quando acordei no outro dia, falei assim, ah, vamos lá, vai começar hoje. E aí eu acordei, fui fazer minha oração e fui abrir a Bíblia, né? Aí Deus me deu o seguinte versículo. Eu falei, meu pai do céu, que tá lá em Salmos, eu deixei ele até aberto. Lá em Salmos 32, diz assim: O Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e restaurar-te minha saúde. Eu falei assim, não acredito, não. Gente, essa eu não sabia. Me fala aí qual é a passagem, vou anotar aqui. Salmos 32. 32. Você abriu assim? Sem mais nem menos? Lê de Foi. novo a passagem, para todo mundo Diz assim: ouvir. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e restaurar-te a minha saúde. E eu guardei esse versículo. Acho Aí que você grifei, falou, tá mais é o do que caminho. grifado aqui, ó. Ah, Mais do que grifado. é o Falei, caminho. vou guardar esse versículo. Então, eu li esse versículo todos os dias. Ah, que lindo. Todos os dias. Que eu acordava e era todo aquele ritual, né? Pra me fazer o pãozinho proteico, pra tomar com chá, né? Tudo mais. Aham. Eu li esse versículo, eu falei assim, eu vou conseguir, eu posso, eu consigo. E eu guardei esse versículo, e no dia que, depois dos 15 dias que eu já falei pra você que eu iria continuar, quando eu fui contar o meu testemunho na igreja, eu li esse versículo. Porque ele se faz muito presente em mim, né? Eu coloquei isso na minha cabeça que Deus iria restaurar a minha saúde, mas ele precisava ver se eu queria mesmo. O primeiro passo eu tinha que dar para chegar até o milagre, né? Aquela mulher, ela teve que fazer alguma coisa, ela teve que se meter no meio da multidão, né? E pegar, né, na orla de Jesus. Ela teve que tomar uma atitude para o Teve. milagre chegar. Teve que fazer a parte dela, né? Primeiro confiar, acreditar e depois ir. Porque o resto Deus faz, né? A gente tem que ir ao Sim. encontro, né? A gente tem que ir ao encontro. A gente, igual Moisés, estava lá no Mar Vermelho, ele parou. E aí Deus falou: Ué, por que parou? Diga ao povo que marche. Então, o Arte. milagre só aconteceu do mar se abrir depois que Moisés botou lá o pezinho na água. E muitas das vezes, gente, a gente precisa colocar o nosso pé primeiro na água. A gente precisa acreditar que a gente tem um Deus pessoal, íntimo, maravilhoso, que se preocupa com tudo que a gente passa, com todas as nossas aflições. A gente não está sozinho nesse mundo. Se a gente estivesse sozinho, Jesus não teria vindo para morrer por cada um de nós, para dar vida por cada um de nós.
para nos oferecer a vida eterna, porque ele quer a gente com ele lá no céu. Então não foi à toa que ele veio que sofreu, e sofreu muito mais do que a Jéssica, que tem lupus. Tá em Verdade. remissão. Mas sofreu muito, muito por cada um de nós. Então a gente realmente não está sozinho. A gente deve agradecer a cada dia a Deus por tudo que ele nos dá, né? Todas as bênçãos. E Isso. assim, a doença autoimune, a gente precisa, primeiro, quando as pessoas falam que o intestino é nosso segundo cérebro, isso é muito real, né? Talvez o primeiro, porque a primeira barreira que a gente tem imunológica do nosso corpo é o nosso intestino. Porque nos intestinos nós temos as células que ficam assim bem juntinhas uma das outras. E eu tenho uma outra barreira, para não passar aqui para a corrente sanguínea, eu tenho uma outra barreira aqui em cima, que é um biofilme. Esse biofilme, ele fica ali para proteger, para que toxinas, agrotóxicos, pesticidas, bactérias, fungos e etc., metal tóxico, tudo, para que eles não entrem para a nossa corrente sanguínea. Só que quando a gente come alimentos que são inflamatórios, a Jéssica falou alguns, o açúcar é super inflamatório, os lácteos são inflamatórios, o glúten é inflamatório. Ah, mas Jesus comia glúten, comia pão naquela época, mas não era o mesmo pão. Ele foi geneticamente modificado, sabe? Infelizmente, porque a indústria alimentícia, ela não fica muito preocupada com a nossa saúde, ela quer vender. Então, eles modificaram geneticamente. Então, o que acontece? Esse biofilme aqui, ele é destruído. Para vocês terem uma noção, o glúten, a caseína, porque as pessoas ficam muito preocupadas com a lactose. Mas a lactose, se você tiver a lactase, que é a enzima que vai digerir a lactose, não tem problema, você não vai sofrer. Mas e a caseína, que é a proteína do leite? Ela é uma proteína tão grande que ela não foi feita para digerir, para o nosso corpo digerir, para absorver. Então ela acaba rompendo, ela acaba também com o biofilme rompendo essas junções que nós temos no intestino. E é que abre o espaço e passa para a corrente sanguínea. E olha que lindo, depois que a gente faz uma alimentação boa, do jeito que você fez, o nosso biofilme ele é restaurado. Você sabia? Que ele volta a ficar íntegro, volta a criar essa barreira imunológica para que essas toxinas não entrem no nosso corpo. Então foi isso que você fez, você restaurou. Então precisa equilibrar, que tem bactérias boas e bactérias ruins e fungos. Se eu tiver com mais fungos, mais bactérias no meu intestino, né? Aí eu vou ter uma disbiose intestinal. E eu tenho um nervo, a gente chama de nervo vago, que vai do intestino até o cérebro. Então, quando o intestino está inflamado, o cérebro também está inflamado. Porque a gente é uma coisa única. Quando um sofre, o outro sofre também. Então, é importante a gente entender que alimentos são esses. E existe uma coisa que para você entender, e todo mundo que está nos ouvindo, Jéssica, que é o seguinte: como que desenvolve a doença autoimune? Como é que meus anticorpos, que foram feitos para me defender, estão me atacando? Por quê? Porque é o seguinte, vou te dar um exemplo. O glúten tem praticamente 55 aminoácidos. O glúten é uma proteína também muito grande que o nosso corpo não foi feito para digerir. E ele passa do lúmen, né, do intestino, ele passa para a corrente sanguínea. Quando passa, nossos soldadinhos de defesa, que é o nosso sistema imunológico, vai avisar assim para o nosso corpo: olha, entrou um corpo estranho, entrou um invasor, um invasor. Vamos lá defender. Mas o nosso sistema imunológico não sabe aonde ele está. Não sabe se está na parte nasoesofágica, que é aqui de cima, não sabe se está na parte do pulmão, não sabe se está na parte uretogenitária, não sabe onde é que é. Então ele vai mandando soldadinhos para tudo que é lugar. Por isso que as pessoas começam a ter rosácea, aquelas bolinhas vermelhinhas aqui na pele, dermatite, coceiras, a pele fica vermelha, fica cheia de bolinha. A pessoa tem sinusite, rinite, amidalite. A criança tem amidalite de repetição? Tem tudo a ver com o que a criança come. O cachorrinho dela. Então, assim, e, por exemplo, a pessoa que tem cistite,
que tem candidíase, que tem infecção urinária de repetição. Aí você pensa, o que que isso tem a ver com o que eu como? Tudo. Então você começa a ficar também com problema nauseada, enjoo, não sabe por quê, enxaqueca, dor de cabeça, tudo referente ao que você come. Então, como que desenvolve a doença autoimune? Aí o nosso corpo, esses soldadinhos vão lá para combater esse invasor, né, que entrou. E aí que tem um problema. Ele identifica assim, tá? Esse corpo esse invasor tem 55 aminoácidos, tá falando do glúten. Então, todos os alimentos que você come que tenha similaridade com o glúten, quer dizer, 55 aminoácidos, o corpo também vai começar a combater, a defender. Ele acha que está defendendo. E aí ele começa a trabalhar contra ele mesmo. Eu como coisas boas, ele começa a trabalhar. Então começa a haver assim, uma bagunça dentro da gente. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer para tratar doença autoimune é retirar os alimentos inflamatórios. Pode ser que para você sejam alguns e para outros sejam outros. Então eu dou uma lista básica. Vamos lá, vamos ficar 15 dias. Tá sentindo dor ainda? Então agora nós vamos retirar outros alimentos inflamatórios, vamos para um outro grupo. Ainda está sentindo dor? O que você está comendo? Relata para mim e eu vou identificando. Eu vou ensinar como que você vai identificar. Então é assim, tá lá no dia, aí começou a sentir distensão abdominal, enxaqueca, dor de cabeça, enjoo, prurido vaginal, prurido anal, claro que pode ser também verme, mas o vaginal não. Tá sempre com ardência. Então você vai começar a perceber que muitos gases assim, uma ou outra normal, mas gases assim, que sai quente, ou fétido, né? E você vê que tá demais, então você tem que relacionar. Quais os alimentos que eu ingeri hoje? Por que eu tô sentindo isso? Aí você vai relatar. E aí, na próxima vez que você sentir de novo, você vai relatar ali no papelzinho e você vai começar a analisar quais são esses alimentos. E tem pessoas que não conseguem nem comer feijão, as leguminosas. Então, se eu pego uma pessoa que é vegetariana, olha o problema. E aí eu ensino uma maneira de se comer essa leguminosa sem que tenha uma reação no corpo. Como? Deixa de molho, igual eu já te ensinei, 3 dias, o feijão, grão de bico, lentilha, o que seja. Vai deixar de molho 3 dias, vai botar na geladeira, senão vai azedar. E aí todo dia vai trocar água e vai lavar, vai escorrer. Quando for cozinhar, aí você deixa assim, de um dia para o outro, para criar assim, como se fosse estivesse brotando. Aí é bom, porque germinado, ele vai tirar mais ainda os filatos que são antinutrientes, que não deixa a gente absorver do próprio alimento, né? Do próprio feijão, do grão de bico. E aí quando você deixa começar a brotar, não precisa ter aquela raizinha toda, não. Aí começou a brotar, pronto. Aí você cozinha. Aí você vai perceber se vai te dar gases ou não. Se der gases, aí o que você pode fazer é coar os grãos, por causa da casca, e usa mais aquele caldo que está ali. Então, sempre tem uma saída. Por exemplo, feijão branco tem uma casca grossa muito grande. Eu falei, eu tenho que fazer um queijo desse feijão branco. Aí pega o feijão, deixa de molho 3 dias, bate no liquidificador com água, ele cru. Depois você coa, a casca ficou toda no coador. Aí você vai pro fogo. Tá lá no Instagram receita, gente. Aí você vai lá pro fogo, vai, Minha mãe falou mexe. aqui embaixo que agora ela não come mais feijão. Depois de fazer a minha dieta, ela não come mais feijão. É grão de bico agora. Mas pode comer os germinados. Gente, a coisa mais simples de se fazer é germinado. Lentilha germinada é gostosa, né? Você pode fazer, é rico em proteína, não tem antinutriente, não dá gases. Então, a gente tem saídas, sim. Você pode germinar depois. Eu já fiz assim, já germinei ele todo, aí ficou sobrando, falei, vai estragar. Eu cozinhei. Aí dali virou um hambúrguer. E você vai inventando. Eu estou sempre inventando receitas para as minhas pacientes, né? É verdade. A mulherada ama um docinho. Eu falei, não posso deixar meus amores sem um docinho. Aí eu vou lá e invento um docinho saudável que possa comer.
Aí eu aviso, eu vou num direct e mando o link, né? Esse é para você. Esse você pode. Aí elas vêm me perguntando, esse eu posso comer, esse eu posso comer. Eu fiz um doce de leite de painço, que não tem açúcar, tem baixo índice glicêmico, é adoçado com néctar de coco, tem um baixo índice glicêmico, tem proteína, tem selênio, tem vários minerais, vitaminas, então tudo isso dá para fazer, né? Então, assim, a lentilha você pode retirar toda a casca da lentilha, a casca que dá muitos gases. Como que você faz? Bota em imersão lá na água, aí quando tá no último dia você vai começar a apertar a lentilha. A casca toda vai boiar, você vai jogar fora, aquela casca vai ficar lentilha, você faz de novo umas 10 vezes. Aí você vai olhar a tua pia, tá lotada de casca, e no fundo só vai ter lentilha. Você cozinha, fica até mais clarinha, você faz os hambúrgueres, você faz almôndega, você faz bolinho, você faz o que você quiser. Panqueca, uma panqueca boa aí. Pega a lentilha rosa, aquela mais clarinha, deixa 3 dias de molho, depois você lava bem, bota uma xícara de lentilha e uma xícara de água. Bateu no liquidificador, bota um pouquinho de sal, botou na frigideira, virou uma panqueca proteica para comer. Então, Uhum. a gente tem sim opções, a gente só tem que saber que opções são essas, como a gente vai substituir, como é que vai remanejar numa alimentação, numa dieta. E você se saiu perfeitamente bem. E aí eu perguntei, e aí, como é que você tá? Vai começar a reintroduzir os alimentos, aí você reintroduziu um. Aí você me falou como é que você se sentiu. E aí você falou, eu estou otimamente bem, eu estou muito bem. Nunca senti assim. Quer saber? Eu vou continuar, eu não vou parar, não. Aí eu fiquei. Quer dizer, não foi uma coisa nem forçada. Você imagina, Jéssica, se eu dissesse assim para você, querida, vamos mudar para sempre? Não ia dar certo. Não ia ter força. É, Por talvez. quê? Porque tem gente que sente muita falta, a gente reintroduz. Não sentiu nada? Ótimo. Sentiu alguma coisa? Para. Mas você se gostou tanto, você se adaptou tão bem que você continuou com o mesmo plano alimentar. E agora a gente vai partir também, agora estamos vendo a parte da suplementação, equilíbrio dos macro e micronutrientes, né? Que a gente tinha que tirar você do da situação que você estava crítica. E agora continuar para que todos os seus níveis metabólicos, todos os seus marcadores estejam agora bem. Não é dentro de referência estatística, né, que tem lá no exame de sangue, mas na referência clínico-médica de acordo com o artigo científico. Porque o funcional é isso, a gente trabalha para que não desenvolva doença, a gente não espera desenvolver para tratar. Então, quando começa a alterar, a gente já trata. Mas se tiver alterado, a gente também trata para normalizar. Tem pessoas que levam mais tempo, pessoas que levam menos tempo. De tudo que você ouviu aqui, você fez e aquele tratamento que o Dr. Luiz te passou, você só fez um mês, não foi isso? Que você já ficou enjoada? Ou 20 Isso. dias? Você fez quantos dias? Não, 30 dias, 30 certinho. Certo. dias. Não precisa mais. Tá, Isso. Até entanto, não. tá. E aí eu vou até conversar com ele que nem precisa mais voltar com ele, porque você agora já está bem melhor. E agora a questão é trabalhar para que todos os marcadores inflamatórios, todos estejam tudo dentro agora da normalidade, né? E que já está muito bem, eu vi seus exames, já estão bem melhores, mas podem ficar melhores ainda. Então agora é uma segunda Esse, etapa. E você está é, animada? foi como eu falei pra você. Acho que a melhor coisa de tudo isso foi ver que eu consegui me adaptar, né? Teve algumas coisinhas que foi muito difícil, assim, e ainda é, né? Mas eu sempre falo pra você, pra mim é muito difícil a questão do café. Eu gosto muito de café. O café, Mas o que acontece? O café é o seguinte, ele, para pessoas que têm problema de insônia ou de fadiga, nenhum momento ele é bom. A pessoa que tem insônia, por exemplo, a pessoa que tem fadiga, acorda cansada, desanimada, não pode tomar café até o meio-dia, não pode tomar, porque você vai alterar todo o ciclo circadiano da pessoa. E pessoas que têm insônia também não podem tomar porque vai alterar. Como você saiu de anos de insônia, agora tá bem, mas você tem que ter cuidado com isso, né? Então tem que ver. Não aguenta, aí eu falo para todas as minhas pacientes, né? Eu não sou a favor do café para ninguém, até da pessoa saudável.
Não sou. Tem vários artigos científicos falando, relatando, mas o café realmente vicia. Eu era acostumada com café, minha mãe me dava café, hoje em dia eu não sinto falta. O cérebro sente falta e pede, mas depois passa. Aí depende de cada um. Mas se não aguentar, é café orgânico. Mas porque você saiu da crise, né? Uhum. Você saiu da crise. Aí o café você pode começar pouquinho, né? Sem o açúcar, você pode adoçar com stevia e orgânico. Qual outra coisa? Acho que depois disso, que foi difícil para eu me livrar foi o frango. Ah, o frango. O frango hoje em dia tá com muito hormônio. Ele sofre demais pro abate, antes do abate. Infelizmente, não é mais um frango de quintal. Não é mais um frango, né, que a gente sabe que tem saúde. Então, o bichinho sofre muito, passa aquilo tudo para ele, a gente vai e consome. Para a pessoa que tem doença autoimune, é muito complicado, né? Então, tem que ser um frango orgânico. E tem que ver até que ponto você retira e depois, aos poucos, você vai e coloca orgânico, porque senão vai Uhum. voltar a dor. E aí você come orgânico e vê se o teu corpo, como que você tem que respeitar seus genes, como que o teu corpo vai reagir. Se ele vai gostar, se ele vai se adaptar ou se ele vai rejeitar. E a gente precisa observar as respostas que a gente tem, né? E não é para sempre Sim. não, tá, gente? Porque cada um é um, né? E, Cada caso é um caso. A é, Érica já está aqui. Ai, meu Deus, o meu café. Deus, Então, assim, é de cada um, entendeu? É de cada um. Para um, eu tiro certos alimentos, para outros são outros, e a gente vai testando. Porque você pode ter algum polimorfismo de absorção, alguma predisposição genética para doença autoimune, você tem que deixar os gatilhos todos lá, ó, quietinhos, para não acordar ninguém, para não desenvolver. Isso tudo a gente tem que ter cuidado, né, meu anjo? Mas vale a sim. pena, Acho né? que, sim, acho que outra coisa muito difícil acho que foi assim, o queijo e o leite. É, que Foi são bem os difícil. lácteos, né? Por quê? Porque o Sim. queijo ele tem uma substância química que ela vicia. O queijo vicia. Então, realmente é difícil. É difícil. Eu achei que eu nunca fosse conseguir parar de comer queijo. Nunca. Porque é muito viciante. Mas aí depois, quando É, você começa a fazer um cajupiri, que é de castanha de caju, você começa a uhum. fazer um queijo de feijão branco. Aí você faz também, faz um pouco com aipim e coloca um pouco de proteína, porque queijo tem que ter proteína. E você começa a conhecer outros queijos, né, que você pode fazer de maneira saudável. Aí eu fico, para quê? Por exemplo, eu faço pizza. Eu faço pizza com massa sem glúten, com queijo que seja saudável e fica super gostoso. Aí a gente fica pensando, pô, comer isso, que não vai me fazer tão bem, e comer aquilo que vai me fazer muito bem, vai me agregar muito, e mesmo assim ser saudável, ser saboroso, então vale muito mais a pena. E você sabe o que você passou, né? Chega uma hora que a gente fala assim, eu faço qualquer coisa para ficar bem, né? Sim, eu falei isso pra mim mesma, até tipo, depois de uns 25 dias já nessa dieta, que eu falei, continuar, porque eu tô muito bem. Eu comecei a, tipo assim, ai, vou comer um. Eu acho que até eu falei pra você um dia que eu comi alguma coisa que não estava na dieta, Pão de e como queijo. eu me senti. Acho que foi, eu não lembro bem. Como eu me senti ruim. Eu falei, meu Deus, mas um negocinho desse fez eu me sentir ruim desse jeito. Aí eu falei pra princesa e falei assim, ó, decidido que eu tenho que ter ciência que isso não me faz bem, que aquele paladar é momentâneo, é só naquela hora. E E a gente depois eu muda vou o ter paladar. consequência. E hoje você tá igual daquela época mais desesperada ou já tá mais tranquila? Não, hoje eu tô mais tranquila, assim, eu fico até assim um pouco impressionada comigo mesma. Eu consigo olhar pra coisa e dizer não, simplesmente não comer. Eu penso na consequência. É isso aí. A gente precisa disso. Pensar no que pode acontecer. Tá bom. Gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Para não estender muito, que já são 10 horas, 1 hora de live, vocês podem deixar as dúvidas todas de vocês aí, que eu vou responder todo mundo. Jéssica, depois você copia e bota lá nos seus dois Instagrams. Fala qual é o seu Instagram para as pessoas. Um aqui já viram, né? Jéssica.fit, não é isso?
Isso, esse aí é o meu pessoal, né? Mas eu tenho Ah, um tá. Instagram que eu falo só do lupus, né? Tudo lá sobre o lupus, né? Que tá vencendo o lupus, vencendo ponto lupus, que acha também um canal no YouTube. No YouTube eu tenho contando a minha trajetória desde o dia do diagnóstico, desde 2014. Então, acho que tem uns 5 vídeos a 6 vídeos lá, Tá certo. falando um pouquinho. E aí vocês podem colocar, ela vai botar também lá, e vocês podem fazer as perguntinhas para ela vai explicando, vai falando, tá bom? Sim. Deus abençoe todos vocês. Deus te abençoe, Jéssica, que ele Você também, continue, doutora. que ele continue trabalhando na sua vida para que outras pessoas, através de você, sejam alcançadas por esse amor tão grande Amém. que Deus tem pela gente. Beijo grande, Verdade. tá? Fica com Beijo. Deus. Tchau. Tchau.